Olá, eu sou o professor Dalton e nesse vídeo nós vamos tratar do assunto nivelamento geométrico da unidade curricular de Topografia 2 do curso técnico de agrimensura. Juntamente com os professores Ângelo e Lúcio, estamos aí à disposição para tirar qualquer dúvida pelos e-mails que aparecem na tela. O nivelamento geométrico nada mais é do que aquele nivelamento que realiza a medida da diferença de nível entre pontos através de leituras das visadas horizontais por meio de um equipamento chamado nível. Essas leituras são realizadas em miras graduadas, como vocês já viram no vídeo anterior. Esse nivelamento, a diferença dele para os outros métodos de nivelamento é que o único tipo de leitura que se faz é a leitura na mira do plano da visada do nível. E esse método tem precisões na casa de milímetros. Seja então dois pontos representados aqui nesse plano em perfil, um ponto A e um ponto B, e o nosso objetivo aqui é calcular, determinar o desnível entre os pontos, ou, conhecendo a cota ou altitude de um dos pontos, calcular a cota ou altitude de um dos outros pontos. No nivelamento geométrico, então, como o equipamento utilizado é o nível, como nós já vimos também no vídeo anterior dos equipamentos para nivelamento e altimetria, que os níveis podem ser o nível digital, o nível óptico mecânico ou o nível óptico automático. Qualquer um dos três é possível realizar o nivelamento geométrico. Então, estaciona-se sobre os pontos em questão uma mira graduada e nós podemos perceber que o nível ele estabelece quando você, depois de realizar o seu nivelamento por meio dos parafusos calantes e da bolha circular do nível, ele vai estabelecer um plano de visada, este plano horizontal, que a gente chama de plano de visada. Este plano está a uma distância específica de um plano de referência, como nós podemos visualizar aqui. Então, o plano de referência é o zero do nosso sistema. Como nós já vimos no início da nossa unidade curricular, esse plano de referência pode ser o nível médio dos mares, e quando esse plano for o nível médio dos mares, os valores que nós vamos ter das distâncias verticais entre os pontos e esse plano são as altitudes, ou pode ser um plano de referência qualquer. Então, nós teremos cotas dos pontos. Então, neste caso, a distância vertical do ponto A até o plano de referência determina a cota do ponto A. A distância vertical do ponto B até o plano de referência determina a cota do ponto B. E o plano de visada do nível, ele vai ser estabelecido a um plano perpendicular à normal do terreno onde o ponto está instalado, o equipamento está instalado. Então, este plano de visada, nós precisamos determinar também a altura dele em relação ao nosso plano de referência. Então, é a distância vertical do plano de visada até o plano de referência, até o zero do nosso sistema, nós vamos chamar de altura do plano de visada ou a sigla APV. E aqui vale fazer um comentário que em muita literatura esse APV é chamado de altura do instrumento. Mas como nos teodolites, nas estações totais, a gente chama de altura do instrumento a distância do centro do limbo do aparelho até o ponto onde o equipamento está instalado, para não confundir, nós decidimos chamar pelo nome que é mais lógico, ou seja, a distância vertical do plano de visada em relação ao plano de referência, como a altura do plano de visada. E também, por meio desse plano de visada, a projeção dele na mira graduada que está estacionada sobre um ponto, nós vamos sempre iniciar fazendo a leitura da mira estacionada sobre o ponto que a gente conheça a cota ou que a gente vai arbitrar. Então a gente chama que essa leitura, o valor da leitura do fio médio na mira, a gente chama de leitura de Ré. E o valor da leitura na mira
no ponto avante, a gente vai chamar de leitura divante. Com isso, nós podemos, então, deduzir como nós podemos calcular o valor da altura do plano de visada deste plano definido pelo nível. Vejam, se nós olharmos, esse plano nada mais vai ser do que a cota do ponto que a gente já conhece, ou vai arbitrar, do ponto que eu estou fazendo a minha leitura ré, somando-se com o valor da leitura ré aqui. Então aqui eu tenho a altura do meu plano de visada. Então essa é a fórmula geral do APV no nivelamento geométrico, onde o APV é a cota do ponto que eu estou fazendo a leitura ré, neste nosso caso seria o ponto A, mais a leitura na mira realizada com a mira estacionada sobre esse ponto, que eu conheço a cota de ré. Então a leitura ré. E posteriormente o meu objetivo aqui é calcular a cota do ponto B. Então a cota do ponto B, que a gente vai chamar de cota do ponto avante, vai ser o quê? O valor da altura do plano de visada, conforme nós temos aqui, diminuindo-se o valor da cota do ponto, da leitura do ponto avante. E aí nós então temos o valor da cota do ponto avante. Então, ó, essa distância toda que é o APV, menos a leitura avante, sobra exatamente a cota do ponto avante, que é o nosso ponto B. Com isso, nós temos a fórmula geral do nivelamento geométrico. A altura do plano de visada é calculada através da cota, o valor da cota do ponto a ré, mais a leitura ré nele. Depois de determinada a altura do plano de visada, qualquer ponto que vai ser feita a leitura avante, estando o nível estacionado sobre esse mesmo ponto, a cota de qualquer ponto avante vai ser a altura do plano de visada diminuída do valor da leitura avante naquele ponto que nós estamos realizando a leitura avante. Neste caso, então, a cota do ponto avante, que é o nosso ponto B, seria a altura do plano de visada menos a leitura avante no ponto B. Vamos ver um exemplo. Caso tenhamos estacionado o nosso nível ali entre os pontos A e B, e digamos que nós saibamos que a cota do ponto A é de 2,534 metros e queremos saber a cota do ponto B, ao estacionar o nosso nível nesse ponto qualquer, fazemos uma visada a ré no ponto A, estacionamos a mira sobre o ponto A, face a leitura ré. Neste caso, o valor da leitura ré no ponto, a projeção, né, do plano de visada do nível lá na mira, que é o fio médio, deu o valor de 0,879 metros. E a projeção do plano de visada do nível lá na nossa mira graduada, estacionada sobre o ponto B, que é o ponto que eu quero calcular a cota, deu, então a leitura avante, deu o valor de 1,942 metros. Como calculamos então a cota do ponto B? Precisamos iniciar calculando a altura do plano de visada. Já sabemos que o plano de visada, a altura dele é calculada através da soma da cota do ponto que a gente está fazendo a visada ré. Nesse caso, a cota do ponto A, que é 2,534 metros, somado a o valor da leitura na mira estacionada sobre o ponto a ré, que é o ponto A. Então, APV 2,534 mais 0,879 metros. Temos então que o resultado da altura do plano de visada, a distância vertical ali do plano de visada em relação ao nosso plano de referência, é de 3,413 metros. Sabendo a altura do plano de visada, nós partimos para a fórmula, né, do cálculo da cota do ponto avante, que vai ser sempre a altura do plano de visada, diminuída da leitura avante. No nosso caso, a cota do nosso ponto B, que é o nosso ponto avante, vai ser o valor do APV, que nós já calculamos previamente, 3,413 metros, diminuído do valor da leitura avante na mira estacionada sobre o ponto avante, que é o ponto B, neste caso 1,942 metros, resultando então
na cota do ponto B de 1,471 metros. Essa é a aplicação simples do nivelamento geométrico, apenas leituras de ré e de vante sobre a mira. Você conhecendo a cota de um dos pontos, você consegue calcular a cota de qualquer outro ponto visado a partir de um nível instalado na mesma estação, no mesmo ponto. Aqui você poderia bascular o nível na horizontal, que ele só gira na horizontal e visar qualquer outro ponto. A cota de qualquer outro ponto seria o APV menos a leitura avante no ponto em questão. Então aqui nós temos um nivelamento geométrico muito simples de se realizar, claro, aplicando as regras que nós já vimos aí no vídeo de leitura de mira, como instalar o equipamento. Então se consegue realizar um nivelamento geométrico e determinar as cotas de um ponto, partindo de um ponto com cota conhecida ou arbitrada. E claro, posteriormente, se você quiser determinar o desnível entre os pontos A e B, como nós sabemos, né, o desnível do ponto B em relação ao ponto A é a cota do B menos a cota do A. Nesse caso, daria uma cota negativa, um desnível negativo, porque a cota do B é menor, o valor da cota é menor do que o A. Se fosse o desnível de A em relação a B, seria então 2,534 menos 1,471, daria um desnível positivo, mostrando que o ponto A está acima do ponto B. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Então esse foi o nosso vídeo sobre nivelamento geométrico. A fórmula básica é essa. Nós temos aí várias aplicações do nivelamento geométrico que veremos posteriormente. Obrigado.